Alô Brasil, atenção, atenção, Cereto News chegando com as informações do Corinthians. O Corinthians já está pensando em 2024. Quem será o técnico em 2024? O novo técnico de 2024. Candidatos a presidente não faltam. Candidatos a técnicos também não faltam. O Vanderlei Luxemburgo não vai ficar como treinador para 2024. E tem gente querendo voltar, tem gente que está muito bem cotado. 9 atletas em fim de contrato, o Corinthians vai passar por uma reformulação. Eu conto tudo para você agora, Cereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça a sua inscrição no canal do Cereto, não perca nada, inscreva-se no canal, é de graça, você não perde nada, ative o sininho para receber todas as notificações, sempre que tiver notícia nova, sempre que tiver live nova, você fica sabendo, deixe o seu like, é sempre muito importante você deixar o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Cereto. Eu vou começar falando sobre essa reformulação no time do Corinthians. Em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo. Fale com o pessoal da Mais Ágil e eles antecipam o FGTS em menos de 24 horas para você. Mais Ágil, é isso mesmo, tá no link fixado nos comentários do canal ou até no QR Code para você conversar com o pessoal da Mais Ágil. E é claro, a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Você aposta e você ganha, você aposta a mesma coisa e você ganha muito mais. Na primeira aposta você já ganha R$5 com o cadastro do canal do Cereto. A Aposta Ganha tem muitas promoções, tem cashback, tem muita coisa legal, tem cassino, tem muita coisa legal no Aposta Ganha. Compare, você vai ver, é o maior site de apostas do Brasil, a Aposta Ganha. Quero falar primeiro da reformulação do Corinthians. 9 jogadores terão contrato encerrado no final do ano. Com exceção do Lucas Veríssimo e do Rafael Morato, do Rafael lateral direito, os dois têm contrato só até o meio do ano. Né? Justamente o Rafael que não está sendo aproveitado para lugar nenhum. Esse poderia ser dispensado. O Lucas Veríssimo é um jogador que caiu como uma ficha, caiu como uma luva no time do Corinthians, né? Esse não tem contrato até o final do ano, vai ficar pelo menos até a metade do ano que vem. O Juan Oliveira tem contrato até o final do ano. O Juan Oliveira é uma dúvida. Será que o Corinthians vai comprar o Juan Oliveira? O Vanderlei Luxemburgo gosta muito do Juan Oliveira. É um jogador tático. Ficou mais de 1000 dias sem jogar futebol. É um jogador que eu gosto particularmente muito dele para compor o elenco. Eu acho que vale a pena renovar o contrato com o Juan Oliveira. Fábio Santos eu já acho que já não deve mais renovar o contrato. Tem contrato até o final do ano, muito obrigado, Fábio Santos, pelos serviços prestados, mas já era, já não dá mais. O problema é que o lateral esquerdo reserva do Fábio Santos é o Bidu, né? É o Bidu, que também é ruim que pelo amor de Deus, né? É pior do que café de pensão. Mas o Corinthians vai ter que contratar outro lateral esquerdo, não vai ter jeito. Renato Augusto é outro que termina o contrato no final do ano. O Renato Augusto, esse vai renovar contrato por mais uma temporada. Pelo menos uma temporada. Já está conversando com os demais, com a diretoria do Corinthians, com a atual diretoria do Corinthians, com o Duílio Monteiro Alves, para renovar contrato por mais uma temporada. O Gil, zagueiro, é outro ponto de interrogação. Será que renova o contrato ou será que não renova o contrato? Eu não renovaria o contrato com o Gil. Tudo bem que ele melhorou depois que o Lucas Veríssimo foi contratado, mas eu não renovaria o contrato com o Gil. É outro que tem muita história no Corinthians, mas PT saudações, que vai embora e que o Corinthians traga um zagueiro de maior qualidade. Paulinho
tem contrato até o final do ano, mas como ele se machucou, vai ficar um tempo mais longe do Corinthians. Então ele só vai terminar o contrato dele quando terminar a recuperação. Giuliano também não dá mais, hein? O Giuliano também tinha que mandar embora. É o outro que não dá para renovar contrato. Termina o contrato dele no final do ano, Giuliano, tchau, já não dá mais. E o Cantillo? Cantillo até o final do ano. Cantillo está fazendo o que no Corinthians? O que está fazendo no Cantillo? O que o Cantillo está fazendo no Corinthians? Já era para ter ido embora, né? Assim como o Luan foi embora para o Grêmio, o Cantillo também já era para ter ido embora. O Gustavo Silva Mosquito renovou o contrato, vai ficar por mais uma temporada. O Maicon fica até o final do ano emprestado até o Shakhtar, emprestado pelo Shakhtar Donetsk. Não se sabe se vai renovar o contrato. Hoje ele é titular absoluto do técnico Vanderlei Luxemburgo, mas depende do próximo técnico para saber quem vai ser técnico ou não. E o Bruno Mendes. O Bruno Mendes, há quem diga que ele tem uma proposta do Flamengo. E eu fiquei preocupado com essa situação. O Bruno Mendes tem contrato só até o final do ano. O Bruno Mendes tem que contratar logo, o Corinthians tem que contratar logo o Bruno Mendes. Terminando esta janela de europeia, que termina agora no dia 14 de setembro, o Corinthians tem que sentar para renovar o contrato com o Bruno Mendes, porque é um excelente zagueiro e, além de zagueiro, joga também de lateral direito. Então, são 9 jogadores do Corinthians que terminam o contrato no final do ano. O Corinthians tem que tomar muito cuidado com essa situação, vai ter que passar por uma reformulação, muitos jogadores serão mandados embora, mas o Corinthians também não pode mandar embora sem contratar outros jogadores. Tudo isso pensando em 2024. Por que pensando em 2024? Porque 2024 tem as eleições em novembro, tem as eleições para 2024. O Corinthians terá um novo presidente, não será mais o Duílio Monteiro Alves. Da situação, o André Luiz, o André Negão, é o candidato à situação. Ele está aí ao lado do Duílio e ao lado do Andrés Sanches. E se for eleito presidente do Corinthians, o Andrés Sanches passa a ser o nome forte do futebol do Corinthians. Inclusive, com a possibilidade grande do Mano Menezes ser o técnico do Corinthians para a próxima temporada. É o que se diz nos bastidores do Parque São Jorge. O Andrés adora o Mano, já trabalhou com o Mano em outras oportunidades, inclusive na seleção brasileira. Se o Andrés, se o André Negão ganhar a eleição, o Mano vai ser o técnico do Corinthians para a próxima temporada. Mano Menezes, treinador corintiano, que já foi treinador corintiano em outras oportunidades. Mas ele não é o único candidato. O outro candidato é o Augusto Melo. E o Augusto Melo tem uma preferência pelo Tite. O Tite, ex-técnico da seleção brasileira, o maior técnico da história do Corinthians, o Augusto Melo tem uma preferência pelo Tite. Assim como o Duílio também tinha uma preferência pelo Tite, né? O Duílio Monteiro Alves também tinha preferência pelo Tite. O Augusto Melo vai tentar fazer, desde que ele seja eleito, ele vai tentar fazer um contrato com o Tite por 4 temporadas. Um contrato extenso com o Tite por 4 temporadas, fazendo com que o Tite comande todas as categorias de base do Corinthians. Não só o time profissional, mas também todas as categorias de base do Corinthians, o que seria uma excelente ideia. O Tite estava negociando o seu futebol, negociando o seu passe com o futebol da Arábia, não deu certo, também chegou a negociar com os Estados Unidos, também não deu certo, o Tite está livre, então numa dessa o Tite pode ser convidado. O Tite é unanimidade no Corinthians, né? Tanto de um lado quanto do outro, ele acaba sendo unanimidade, é o técnico que ninguém ia ter um senão em relação ao Tite. É o maior técnico da história do Corinthians, foi campeão da Libertadores, campeão do mundo e tem tudo para voltar a ser o técnico do Corinthians. Agora o nome do Vojvoda também é um nome que é bem comentado lá nos bastidores do Parque São Jorge. O nome do Vojvoda
é comentado tanto de um lado quanto do outro, tá? Tanto na situação quanto na oposição. O nome do Vojvoda, que hoje é técnico do Fortaleza, ele é comentado dos lados do Parque São Jorge. Mas o André Sanches, se depender do Andrés, não será o Vojvoda, porque o André Sanches tem uma certa reticência em trabalhar, uma certa resistência em trabalhar com técnicos estrangeiros. Ele prefere técnicos brasileiros. Então o Vojvoda estaria mais para o lado do Antônio Melo do que para o lado do Andrés Sanches. E tem um outro técnico que gostaria muito de trabalhar no Corinthians e tem dado recados para o pessoal que trabalha no Corinthians. É o Fábio Carille. O Fábio Carille gostaria muito de trabalhar no Corinthians. Já disse algumas vezes que gostaria de voltar a trabalhar no Timão. Fábio Carille, que é um dos técnicos mais vitoriosos da história recente do Corinthians, ao lado do Tite, ao lado do Mano Menezes. Mas acontece que o André Sanches não gosta do Fábio Carille, por algum motivo que até hoje ninguém sabe qual é. Né? O próprio Fábio Carille, perguntado, ele diz o seguinte: olha, eu gostaria de trabalhar no Corinthians, mas eu sei que o Andrés não gostaria que eu trabalhasse lá. Então, numa dessa, o Fábio Carille vai ter que torcer para o Augusto Melo ganhar a eleição para que ele tenha a chance de ser o técnico do Corinthians na próxima temporada. O certo mesmo, meus amigos, é que o Vanderlei Luxemburgo não será o técnico para a próxima temporada. Apesar do fato do Vanderlei Luxemburgo estar na semifinal da Copa Sul-Americana, o Luxemburgo tem um aproveitamento de 33 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 11 derrotas e 48% de aproveitamento. É um aproveitamento considerado baixo e tanto situação quanto oposição consideram que o Vanderlei Luxemburgo não faz um bom trabalho no Corinthians, a não ser para revelar jogadores. E tem revelado muitos jogadores, né? Revelado Moscardo, revelado Wesley, revelado Biro, revelado o Felipe Augusto, revelado agora o Bahia, garoto que foi revelado também, Luiz Gustavo, volante o Bahia, que logo logo vai estar no profissional. Então o Vanderlei Luxemburgo tem revelado muitos jogadores. Agora, padrão de jogo, né? Padrão de jogo, time que se defende bem, um time que tem poder de criação no meio de campo, um time que ataca bem. Isso o Vanderlei Luxemburgo não tem. Não tem conseguido colocar nas suas equipes. Pelo menos não tem conseguido colocar no Corinthians. Está devendo. E vai pegar uma bucha de canhão aí numa sequência complicada. Vamos pegar a sequência de novo, Tom? Vamos botar a sequência de novo? A sequência que o Vanderlei Luxemburgo vai pegar. Olha só que sequência. Fortaleza, Grêmio, Botafogo, Fortaleza de novo pela Sul-Americana, São Paulo, Fortaleza pela Sul-Americana, Flamengo, Fluminense e o América Mineiro, para dar um descanso. É uma sequência que ou o Vanderlei Luxemburgo se consagra, ou então ele se enterra de vez como treinador do Corinthians. Vamos aguardar dos acontecimentos. É uma sequência, é um tremendo abacaxi para ser descascado dos lados do Corinthians. Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe a sua inscrição, é de graça, você não paga nada. Aperte o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário, o seu like e o seu comentário aqui no canal do Cereto, tá certo? E me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter. Seja do clube de membros do canal, você tem prioridade nas lives e prioridade também nas lives e prioridade no grupo de WhatsApp do Carlos Cereto, sendo do clube de membros do canal do Cereto. Olha, a partir da próxima segunda-feira, tem live todos os dias aqui no canal do Cereto. Live todos os dias, acabou a brincadeira, volta aos jogos do Campeonato Brasileiro, então tem live todos os dias, você fica ligado, porque o canal vai estar bastante movimentado e tem convidados especiais, especialíssimos. Ah, e só um negócio, só um detalhe que eu ia dizer sobre o Augusto Melo e acabei não dizendo. Essa história de que o Augusto Melo vai emprestar um dinheiro, fundo, perdido,
um fundo de internacional, um dinheiro internacional para contratar jogadores do Corinthians. Isso não é verdade. Eu apurei essa informação hoje e essa informação não é verdadeira, tá? Respeitando, claro, que a apuração dos outros colegas. Mas essa informação de que ele vai pegar dinheiro de um fundo internacional para contratar jogadores do Corinthians, esta informação não procede. Respeito a informação de outros colegas, mas esta informação não procede. Tá bom? Agora você sabe, acabou a brincadeira. Continue no canal. Tchau.